Então, né, galera, a situação é mais ou menos essa. Perdão pelo desenho, essa polia aqui é lamentável, né? Bom, e que é a relação entre as massas para que M3 não deslize sobre M1. Então seria interessante a gente adotar um referencial no M1, né? Então, vamos fazer essa mudança de referencial. Bom, vocês vão concordar que a situação é essa, né? O M3 está no M1 e o M1 está acelerando para cá, não é? Logo, pelo princípio da equivalência de Einstein, se a gente for para o referencial no M1, supondo que a gente está no referencial dele, né? Supondo que o observador esteja aqui, ó, em cima do M1, visualizando tudo, ele vai enxergar, né, entre aspas, uma força fictícia em M3, que é a força de inércia. E ela vai estar na mesma direção da aceleração do nosso referencial não inicial, porém no sentido oposto, né? Então vai ter um M3A1 aqui, né? Como se essa aceleração do referencial tivesse sido transmitida para o bloco, só que no sentido oposto. Aí, força resultante, né? Massa vezes aceleração, então essa aceleração aqui produziu uma força nele para trás, no caso. Então, o que mais a gente vai ter em M3, né? A gente vai ter o peso dele. Calma. O peso dele aqui vai ser na vertical, né? Agora que o desenho vai ficar avacalhado. A gente vai ter o peso na vertical, uma normal mais ou menos assim. Normal que ele troca aqui com a superfície de M1, né? E bem, é isso a nossa situação. Agora eu separei aqui pra gente analisar, né, a força de inércia. Agora eu vou separar só o M3, já levando em consideração a força de inércia. Ou seja, não esqueça que eu estou analisando com o referencial em cima do M1. Bom, então analisando só o M3, a gente vai ter a força de inércia. De novo, perdão pelo desenho, porque isso aqui era para estar na horizontal. Mas enfim, força de inércia, né, vai ter o peso e vai ter a normal. Vocês concordam que se eu colocasse a normal aqui, que é geralmente o que a gente faz aqui, seria a alfa, né? Só que esse ângulo é oposto pelo vértice desse, então aqui vai ser alfa também. E eu vou decompor a normal. Por que não decompor o peso? Porque, pensem, se eu adotar esse par de eixos padrão, com o eixo X tendo a mesma direção da força de inércia e o eixo Y vai ter a mesma direção do peso, vai ser mais fácil pra gente, né? Porque a gente só vai ter que decompor a normal. Se eu adotasse meu eixo padrão assim, na direção da normal, eu ia ter que decompor o peso e a força de inércia, o que ia me dar mais trabalho. Então, é melhor trabalhar com... Oxe, cadê o que eu não queria? Tá, aqui é M3. Pois é, então trabalhar com eixo padrão é mais conveniente, porque eu vou decompor menos forças, não é? Então, bem, é isso. Então a gente vai ter o que? Para cima, uma normal cosseno alfa. Sendo igual ao peso do M3. M3G. E aqui, para esse lado aqui, né, a gente vai ter que ter uma normal seno alfa. Como a gente não quer que o bloco 3 tenha aceleração em relação ao prisma 1 aqui, né? Vai ser assim, essa vai ser a condição para que ele não deslize em relação a ele. Ou seja, ele só vai ter aceleração em relação ao referencial na Terra, né? Mas no referencial aqui dentro, ele não pode se mexer, não pode ter aceleração. Então eu vou precisar também, que essas duas forças aqui, né? Essa normal seno alfa, ela seja igual à força de inércia. Então, normal seno de alfa
vai ter que ser igual à força de inércia, né? Que é a massa do 3 vezes a aceleração do prisma M1, que eu chamei de A1. Então aqui já temos nossas duas equações, né? E daqui dá para tirar o A1. Como a gente tira o A1, é só dividir a de baixo pela de cima, né? Que aí vai cortar o M3. Vai ficar A1 sobre G igual a seno, vai cortar normal, né? Seno sobre cosseno. Então, A1 sobre G vai ser tangente de alfa. Então, A1 é igual a G tangente alfa. Importante. Analisando o vínculo geométrico aqui, que é o mais básico de todos, né? A gente sabe como o fio é ideal, ele é inextensível. Então pense, quando um deslocar uma quantidade ΔS1, né? O 2 vai deslocar ΔS1 também, né? Porque o que encurtar de fio assim, né? Digamos entre aspas, é o que vai alongar de fio aqui. Ou seja, o que de fio encolhe aqui é o que aumenta aqui. Então eles têm o mesmo deslocamento, né? Então se a gente efetuar a segunda derivada, né? Derivar duas vezes, a gente vai concluir que a aceleração de 1, módulo, né? É igual ao módulo da aceleração de 2, né? Lembrando que 1 é esse prisma e o 2 é esse bloco aqui. Pois é, a gente vai concluir que as acelerações são iguais em módulo. Então, como a gente viu que a aceleração de 1 é G tangente alfa, a de 2 também vai ser, né? G tangente alfa. Beleza, né? Então, analisando aqui o bloco 2, né? A gente vai ter tração e peso. Se ele desce, vai ser M2G menos a tração é igual a M2, né? Vezes a aceleração. A gente já viu que é G tangente alfa, por causa do vínculo geométrico. Então, a tração é... Jogando para cá, né? Passando aqui, subtraindo. A tração fica igual a M2G, colocando em evidência. 1 menos tangente alfa. Beleza? Analisando aqui agora o bloco 1, né? A gente vai ter a tração empurrando para cá, mas vocês não concordam que ele exerce, já decompondo, né? Ele exerce uma normal N seno alfa para cá, no bloco 3? Não, no caso para cá, né? Pois é, para a esquerda no bloco 3. Então, pelo princípio da ação e reação, né? É porque o bloco 3 exerce uma normal seno alfa para a direita nele, já que ele exerce para a esquerda no bloco 3. Sem reação, né? Se... Calma aí. No bloco 3 que está assim, a N seno alfa está para cá, né? Então quer dizer que no prisma 1, a N seno alfa está para cá, que é um par ação e reação. Logo, tração menos N seno alfa é igual a M1 vezes a aceleração, né? Que a gente já viu que é G tangente alfa. E a gente já viu que N seno alfa é igual a, bem aqui, ó, N seno alfa é M3 vezes a aceleração 1, né? Ou seja, é M3G tangente alfa. Então, tração fica igual a M1G tangente alfa mais M3G tangente alfa. Opa, tem tração aqui, tração aqui. Ele quer a relação entre as três massas, então é só igualar. E eu já armei aqui. Igualando, né? Fica M2G vezes 1 menos, falar nisso, que falta um tangente alfa. Tangente alfa, pronto. Fica M2G, né, vezes 1 menos tangente alfa, igual a M1G tangente alfa, mais M3G tangente alfa. Corta G. Aí, jogando M2 tangente alfa, somando para lá, né, botando tangente alfa em evidência, fica tangente alfa vezes a soma de todas as massas. Aí então a gente vai ter que M2 é igual a raiz de 3 sobre 3, né, que é a tangente de 30 graus, porque ele me deu esse alfa. Esse alfa é igual a 30, tá no comando da questão. Raiz de 3 sobre 3 vezes a soma das massas, né.
A gente sabe que raiz de 3 sobre 3 é igual a 1 sobre raiz de 3. E por fim, achando a relação entre as massas, olha, é só jogar esse raiz de 3 multiplicando e esse M2 vem dividindo. Então, raiz de 3 é igual a M1 mais M2 mais M3 sobre M2. Tá aqui nossa resposta. Essa é a relação entre as três massas para que o bloco 3 não deslize em relação ao bloco 1. Muito obrigado. Tchau.